Olá, pessoal. Hoje é terça-feira, 26 de agosto de 2025, e nosso amigo Coronel Larry Wilkerson está de volta conosco. Bem-vindo de volta, Larry. Bom estar com você, Nima, mesmo que seja um dia miserável em termos de notícias. Sim, Larry, vamos começar com uma das coisas mais, eu nem sei como chamar. É inacreditável quando você olha para o que aconteceu no hospital em Gaza e a forma como os israelenses atacaram, e todo mundo está comentando sobre isso. Qual é o seu entendimento do que aconteceu? Foi por acidente? Como você vê isso? Porque o Netanyahu veio a público e disse: não queríamos e não pretendíamos fazer isso. E você vê, como mencionou, que estão chamando de double tapping. Qual é o seu entendimento sobre isso? Bem, ele tem feito esse tipo de coisa o tempo todo, claro. Desde 7 de outubro, ele tem feito esse tipo de coisa com frequência cada vez maior. E as ações em torno desses locais de suposta assistência humanitária global são absurdas. E isso é um indicativo disso. Acho que essa situação o pegou de surpresa. Consigo imaginar o esporro que ele está dando agora nas forças de defesa de Israel, especialmente nas pessoas responsáveis especificamente por essa operação. Mas ele não está repreendendo eles por terem feito o que ele queria que fizessem ou o que eles mesmos queriam fazer. Ele está bravo com isso público. Eles tornaram isso público. No passado, era possível lidar com isso, era administrável, mas isso agora é quase inadministrável, então ele precisou fazer algum tipo de declaração. Acho que o que tornou isso inadministrável foi uma combinação de fatores. Ele não sabia que certas câmeras estariam lá, não sabia que talvez fosse um ataque duplo e que eles não iriam parar após o primeiro ataque. Eles iriam continuar e atacar de novo. Haveria jornalistas e, obviamente, haveria civis presentes no momento. E tudo seria filmado. E haveria comentários sobre isso quase imediatamente. Normalmente essas coisas chegam até nós, sabe, pelo Ministério da Saúde, pela ONU ou por outra pessoa, e sempre tarde. Desta vez, chegou quase em tempo real. Então ele teve uma dificuldade extraordinária para lidar com isso. E quando finalmente lidou, percebeu. Desta vez, preciso dizer algo do outro lado da moeda. Preciso admitir que talvez tenha havido alguma falha aqui e vamos investigar. Agora, como eu sei pelo caso da Rachel Corrie, isso não significa nada. Eles dizem que vão investigar, mas não investigam. Só reforçam o que sempre quiseram fazer, que é matar palestinos. E se for eficiente e eficaz, isso é bom, não ruim. Donald Trump disse que não sabia sobre isso. Ele foi questionado pela imprensa, sabia o que estava acontecendo em Israel. Você acha que ele vai fazer alguma coisa? Eu não sei, Nima. Eu estava em uma entrevista esta manhã, uma entrevista bastante longa, sobre algumas dessas questões. Me perguntaram se eu achava que o Trump sabia. E, sinceramente, precisei pensar por 1 ou 2 segundos antes de responder, porque se que ele sabia sobre muito disso, e estamos falando de Gaza aqui e um pouco da Cisjordânia. Se eu dissesse que ele sabia, teria que chamá-lo de Adolf Hitler Jr. Quero dizer, teria mesmo. Teria que dizer que Bibi Netanyahu é Adolf Hitler encarnado e Trump é seu discípulo. Quero dizer, essa é a analogia que eles sempre usam, seja em relação ao Holocausto ou qualquer outra coisa, eles sempre usam isso. Bem, funciona nos dois sentidos. E eu não queria dizer isso sobre o Donald Trump, porque acho que ele é alimentado com lixo. Acho que ele gosta de lixo quase tanto quanto gosta de Big Macs, do McDonald's. Acho que ele reluta em aceitar a verdade. Quando começa a receber a verdade, ele a interrompe e muda de assunto ou vai para outro lugar, porque ele tem pelo menos uma consciência parcial, e é muito difícil para ele lidar com isso. Mas algo assim como eu disse sobre o Bibi, é o mesmo com o Trump. Ele não pode negar isso, e não pode escapar negando, porque muitas pessoas viram, muitas pessoas estavam envolvidas, muitas pessoas falaram, e muitas pessoas estão irritadas, incluindo o Netanyahu.
que talvez tenha recebido uma ligação do Trump. Eu não sei. Você precisa dizer algo sobre isso. Mesmo que ele não soubesse, ele próprio se sentia assim. Então aí estão seus indicadores. Mas volto à questão básica. Trump sabe o que está acontecendo ao seu redor, além do que seus bajuladores lhe dizem. Isso é verdade com qualquer presidente até certo ponto. Mas aqui está o que bons presidentes fazem. Bons presidentes com quem estive próximo, pessoalmente próximo de 3 deles, e mais próximo de 1/4 e 1/5, por conhecer Colin Powell, que afinal de contas foi conselheiro de segurança nacional de Ronald Reagan. Então, presidentes, não importa com quem conversem, não importa quem tenham em seu gabinete, não importa quem sejam em termos de experiência, precisam ter algum tipo de rede em que confiem, em que tenham alguma confiança, que esteja fora do regime estabelecido. Sejam acadêmicos em universidades, cientistas em laboratórios, o que for, eles precisam ter uma rede para poderem checar e rechecar o que estão sendo informados por seus ministros. Agora, isso era menos comum com George W. Bush, porque o grupo dos 8, Jim Baker, Dick Cheney, Colin Powell, eram bons. Eles eram muito bons e confiavam uns nos outros. E de modo geral não precisavam ficar se fiscalizando. Mas desde George W. Bush, toda a administração teve pessoas agindo por conta própria. E esta administração, assim como a anterior com Joe Biden, teve pessoas atuando quase que exclusivamente por conta própria. Jake Sullivan e Tony Blinken comandaram a administração de Joe Biden, especialmente nos últimos 2 anos. Então, quando isso está acontecendo, é melhor você ter uma rede externa bastante refinada para fazer verificações de sanidade, para checar sua própria capacidade intelectual, seu próprio raciocínio, sua própria sanidade. Trump não tem nada disso, exceto o que? A Fox News e outras coisas do tipo. E ele tem bilionários ao seu redor com quem pode conferir, mas que vão dizer exatamente o que ele quer ouvir porque estão usando ele a todo momento. Todos os dias. Eles estão usando ele. Então esse cara está cercado por um fosso quase impenetrável. Chegar até ele, realmente fazer com que ele se concentre, preste atenção e captar sua atenção. Até mesmo entrar no salão oval ou em outro lugar para informá-lo sobre a realidade das coisas é quase impossível. Larry, o quê? Larry, what we had Israel calling Lula. Tivemos Israel chamando Lula, o presidente do Brasil, de persona não grata. Foi assim que foi noticiado aqui na mídia brasileira. Não sei se apareceu na mídia em inglês, não encontrei, mas na mídia brasileira estão dizendo que Israel está chamando Lula de escravo do Irã. Não vejo nada, Lula. Não há nenhuma conexão real para justificar ir contra o Lula dessa forma. Eles simplesmente não estão satisfeitos com a posição que Lula está tomando contra eles em relação a Gaza e a Palestina. Mas até quando eles podem continuar com essa atitude, culpando todo mundo? Nima, é a mesma coisa que a acusação de antissemitismo. Isso já foi usado tantas vezes que até mesmo algumas lideranças deles aqui nos Estados Unidos, especialmente associadas ao FDD e à AIPAC, estão dizendo, cara, isso está sendo usado em excesso. Um dia vamos perder essa. E eles estão certos. Eles estão perdendo agora. Estão perdendo em todos os Estados Unidos porque as pessoas percebem que não se trata de antissemitismo. É contra Netanyahu. É contra o genocídio. É contra o que Israel está fazendo em todo o Levante. É isso. Não é antissemitismo. Há até muitos judeus americanos que pensam assim. Então o Irã é o próximo melhor alvo. O Irã surge, aparece. O Lula, claro, está nesse grupo, mas não mais do que qualquer outro. Quero dizer, tenho certeza de que ele faria negócios com o Irã, assim como qualquer país sensato, desde que fosse tudo transparente e legal. Tenho certeza de que algumas pessoas fariam isso por baixo dos panos, mas não seria algo hostil. Seria apenas economia paralela. O mundo hoje movimenta algo em torno de 10 trilhões de dólares anualmente na economia paralela, aliás, liderada pelo tráfico de pessoas,
tráfico de entorpecentes ilícitos e... Você está pronto para essa? Carros roubados. Liderando o mundo. 10, 11 trilhões de dólares. Então esse é o único motivo pelo qual eles fazem isso. E está perdendo força. Assim como o antissemitismo está perdendo força, acusações de antissemitismo que são absolutamente infundadas. E essa história de estar associado ao Irã, esse é o único alvo de oportunidade que eles conseguem imaginar. Agora, se eles tivessem uma rixa, um problema com a Rússia, ou seja lá o que for, diriam que o Lula estava no campo da Rússia. Ou se tivessem um problema com outro país, diriam que ele estava naquele campo. É tão vazio que chega a doer pensar nisso. Sério, dói mesmo. Eles ficaram sem munição. Ficaram sem munição de propaganda, ficaram sem munição de vileza, ficaram sem munição, ponto final. Quero dizer, eles estão em apuros. Israel está em apuros existenciais agora. Enormes, enormes problemas. Israel está tão ameaçado como o entidades estão em 1948. A notícia de última hora, Larry, é que o Ministério das Relações Exteriores da França convocou o embaixador dos Estados Unidos em Paris, depois que a embaixada americana acusou o presidente Macron de não combater o antissemitismo. Impulsionado pelos membros judeus do gabinete e pelos bilionários por trás deles. De novo, nem sei se o Trump autorizou isso. Eu jogaria uma moeda para te dizer se ele autorizou ou não. Eu ficaria curioso em saber até que ponto Donald Trump está disposto a defender Netanyahu, porque não há nada ali que mereça ser defendido. O que ele está defendendo? É curioso. Passamos 30 minutos nisso hoje de manhã na entrevista, atacando Trump de todos os ângulos possíveis. E continuei voltando à minha principal observação, que é que Israel é nossa ferramenta. Não o contrário. Fazemos parecer que somos deles, mas Israel é nossa ferramenta no Levante. E neste momento, estamos tentando completar o que foi uma estratégia clean break, muito mal sucedida, na verdade quase debilitante, que nos convocava a seguir para a Síria e para o Irã, no mínimo, seguir para a Síria e para o Irã depois do Iraque, quero dizer. Como você sabe, não conseguimos avançar para a Síria porque ficamos atolados numa insurgência no Iraque. Só como uma observação, pense em como seria o Irã se colocássemos tropas em solo lá, comparado ao que foi o Iraque. Seria 10 vezes pior. E mesmo assim, me dizem que os militares estão aconselhando o presidente de que podemos lidar com o Irã. E isso significa lidar com ele em terra, não apenas pelo ar. Então veja o quão insanos estamos. Você tem tudo isso para olhar para trás. Você tem o Iraque com, 27 milhões de pessoas? 27 milhões. Em sua maioria território desértico, altamente favorável ao poder aéreo. Na verdade, o poder aéreo pode varrer o Iraque em questão de horas. O Irã não é esse país. É 4, 5, 6 vezes maior. Tem 90 milhões de pessoas em vez de 27 milhões. Uma relativa homogeneidade entre essas pessoas. Alguns problemas na periferia, mas esses também vão se consolidar se atacarmos. E um terreno incrivelmente difícil, que quase matou Alexandre o Grande ao tentar manobrar por lá. É um jogo completamente diferente, e mesmo assim estamos considerando isso, seriamente. Quando Netanyahu começar a guerra, o que ele vai fazer? Teremos que seguir. Se Trump estiver no poder, teremos que seguir. Ou seja, isso é uma insanidade, como você sugeriu. Mas parece que somos membros de carteirinha do hospício. Essas pessoas nascem. Elas se lembram do que aconteceu no Mar Vermelho há apenas 2 meses? Obrigado. Obrigado por me lembrar disso. E o que Israel faz? Ataca o governo em Sanaa. Eles nem sequer têm uma boa relação com Al-Ansar, os Houthis. Por que diabos eles fariam isso? Bem, porque não tem mais nada que possam fazer que apareça na televisão. Mostre bolas de fogo, bombas, concreto e todo tipo de destruição. É só isso que eles sabem fazer.
Eles não estão atingindo-o ao lançar. Não estão atingindo eles, a menos que alguém acidentalmente passe por baixo de uma bomba. Essa é a única forma de revidarem. E os Houthis estão apenas zombando de Israel. Parece que o ataque aos Houthis no Iêmen foi algum tipo de acto de decapitação. O mesmo aconteceu com o ataque ao aeroporto. Os Houthis estão usando aqueles aviões comerciais? Quero dizer, talvez eles estejam indo para a Suíça nas férias, não sei. Alguém me disse outro dia, quando fiz um comentário sarcástico desse tipo, e eu nem achei sarcástico, achei sério, disseram, sabe para que eles estão usando? Estão importando armas com eles. Estão trazendo minas terrestres. Eu disse, não vi nenhuma mina terrestre ou armas leves sendo usadas ultimamente. O que tenho visto são mísseis sendo lançados contra navios no Mar Vermelho e mísseis indo para Israel. Eles estão vindo nesses aviões? Provavelmente estão. Alguém realmente sabe disso? Ou você está ouvindo aqueles sacos de mentiras chamados CIA, Mossad e M6? Você realmente sabe disso? Você sabe que aqueles aviões estão trazendo mísseis? Acho que os Houthis já têm um bom estoque. Muito obrigado. Tipo o Irã. Acho que essas pessoas são as mesmas. Aquelas que argumentam que podem prender a Rússia na Ucrânia. Elas não conseguiram. E mesmo com o ataque israelense ao Irã, eles atacaram. Eles queriam promover uma mudança de regime da noite para o dia. Eles não conseguiram isso. Eu não sei qual é a lógica por trás desse tipo de... Eu não sei. Você acha que o Donald Trump seria de alguma forma... Será que eles conseguiriam convencê-lo a seguir nessa direção? Bem, eu acho, voltando ao ponto onde você começou, eu acho que o Trump foi informado pelo triunvirato de inteligência, Mossad, M6 e a CIA, provavelmente liderados pelo Mossad, mas o M6 também esteve fortemente envolvido. Você precisa observar as digitais em tudo isso. As digitais britânicas estão por toda parte. A maneira como os britânicos vivem seus sonhos imperiais hoje em dia é através dos Estados Unidos. Então, as digitais britânicas estão por toda essa inteligência falsa e essas meias-verdades. O que você está vendo aqui é uma combinação de mentiras e informações falsas, junto com uma situação muito resiliente e ativa em relação aos Houthis, um inimigo resoluto, por assim dizer. E em relação à sua pergunta sobre o Irã, acho que convenceram o Trump, não de que as bombas resolveriam tudo, mas de que as bombas, em conjunto com os assassinatos de uma série de líderes iranianos, fariam o regime se ajoelhar e que o povo se levantaria para derrubá-lo. Eles acreditam nisso, Nima. Não é uma mentira que estão contando para o Trump. Eles realmente acreditam nisso. O Netanyahu acreditava nisso. O Netanyahu achava que seus discursos ao povo iraniano sobre se levantar agora e derrubar esse bando de teocratas funcionariam, mas foi como jogar água nas costas de um pato. Simplesmente não funcionou. Agora eles não sabem o que fazer a não ser insistir ainda mais, porque não sabem o que mais fazer. E eles vão realmente se surpreender quando tentarem verificar. Eles nunca conseguiram isso, Nima. Estou te dizendo, eles nunca alcançaram supremacia aérea sobre o Irã. Conseguiram lançar mísseis das fronteiras para dentro do Irã, mas nunca conseguiram voar sobre o Irã sem impedimentos. Acho que desta vez eles vão tentar e vão ser abatidos. E vamos ver muitos pilotos israelenses sendo desfilados pelas ruas de Teherã. Quero dizer, é inevitável. E talvez alguns pilotos americanos também. Então o momento de acerto de contas, a guerra do acerto de contas, está chegando, se continuarmos insistindo. E Netanyahu não quer recuar, porque sabe que no momento em que recuar, acabou para ele. Ele está fora. Sim. Larry, a outra dimensão do que está acontecendo com o governo Trump está aqui na América do Sul, perto da Venezuela. E os Estados Unidos estão, de alguma forma, escalando a situação.
Eu não sei. Não é só sobre Donald Trump. Eu me lembro do Elon Musk. Ele estava tentando fazer de tudo durante a eleição. Ele disse que estava, de certa forma, subornando pessoas, subornando todo mundo que podia, só para derrubar o governo na Venezuela. Por que eles são tão obcecados? É tudo por causa do petróleo na Venezuela. Essa é a principal razão. E Charles Scott, um bilionário muito rico, está por trás disso, junto com outros oligarcas que têm grandes investimentos nos tipos de negócios que ele faz, como as 2 refinarias que ele possui, que refinam apenas petróleo bruto com alto teor de enxofre, que vem principalmente da Venezuela. Não só da Venezuela, há muito desse petróleo na Rússia também, e a Rússia tem capacidade para refiná-lo. Mas essa é a principal razão. Então a razão secundária é... Você está pronto para essa? Precisamos dar uma lição à Venezuela. Onde já ouvimos isso antes? Não é essa uma das principais motivações de Bibi Netanyahu? Lembro de um tenente das FDI me dizendo, durante a Operação Chumbo Fundido, quando meu comandante, um tenente-coronel das FDI, um comandante italiano, me disse que nosso objetivo era restabelecer a dissuasão. E isso significava que tínhamos que matar tudo o que víssemos. Homem, mulher, criança, bebê, o que fosse. Não podíamos dar trégua. Tínhamos que fazer como Genghis Khan. Tínhamos que matar tudo o que víssemos, até os cachorros e os gatos. É assim que se restabelece a dissuasão. É assim que Netanyahu pensa. É assim que nós pensamos até certo ponto, especialmente sob a doutrina Monroe no hemisfério ocidental. Achamos que quando alguém escapa desse sistema que construímos, é preciso arrastá-lo de volta com força militar, se necessário, à força. Pense na Operação Just Cause, a maior batida antidrogas sem mandado da história, contra o Panamá em dezembro de 1989, ou por aí. É isso que fazemos. E esse era um presidente equilibrado, que posso te dizer, precisou ser convencido a realizar essa operação, porque ele já tinha experiência. O quê? Vice-presidente dos Estados Unidos, 8 anos com Ronald Reagan, lidando com a maioria das operações secretas que Reagan conduziu, mantendo-as longe de Reagan e sob o controle do gabinete do vice-presidente. Com quem ele trabalhou? Manuel Noriega, e muito, como confidente, como fonte, como companheiro de luta na guerra às drogas, e agora ele tem que derrubá-lo. É assim que o Império opera, Nima. É assim que nós operamos. Eu não sei. Eles têm alguma noção de como outros países da América do Sul reagiriam se algo acontecesse com a Venezuela? Porque eu não vejo o Brasil simplesmente sentado e assistindo ao que está acontecendo. Eles vão reagir. Bem, isso seria uma surpresa para mim, Nima. De verdade. Tenho respeito pela Argentina, respeito pelo Brasil, respeito pelo Equador, Bolívia, Chile, mas não vejo esses países sendo do tipo que se levantariam em defesa de um estado vizinho. Simplesmente não vejo. E há razões para isso. Trabalhamos com todas as suas forças armadas, a ponto de eu dizer que muitas delas, e isso não é um fato confortável para seus líderes civis, têm uma relação tão próxima com o Comando Sul dos Estados Unidos quanto com seu próprio governo, talvez até mais próxima do que com seu próprio Ministério da Defesa, seja qual for o nome. Vimos isso ao longo das maquinações com Chile e Allende. Vimos isso também em situações semelhantes, como na Guerra das Malvinas, quando apoiamos os dois lados, Grã-Bretanha e Argentina. Você sabe que fizemos isso, certo? Assim como na Guerra Irã-Iraque, apoiamos ambos os lados. Não queríamos perder nenhum deles. Essa era a versão positiva. A versão negativa era que apoiaríamos os dois. Assim, se um deles vencesse, poderíamos estar do lado do vencedor. E isso incluía a Argentina, tanto quanto a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha não gosta de ouvir isso, mas me desculpe. Foi assim que aconteceu. Maggie Thatcher não ficou muito feliz quando percebeu isso mais pro final. Tudo isso para dizer que eu simplesmente não acho que a resposta para sua pergunta seja que outros países ajudariam.
Eles deveriam, porque agora eles estão enfrentando um tigre de papel. E se existe um momento para se livrar do jugo da doutrina Monroe dos Estados Unidos da América, da forma debilitante como tratamos a América Latina por 100 anos, com alguns intervalos, é agora. É o momento agora. Esperar até que o império esteja desmoronando e se desfazendo é praticamente o mesmo que questionar o próprio suicídio, porque o império que se desfaz, como Ricardo Olicon me disse, vai agitar muita grama. E se está desmoronando de uma forma que precisa demonstrar que seu poder residual ainda existe, vai atrás de alvos pequenos. É isso que estamos fazendo na Venezuela agora, até certo ponto. Embora eu ache que a principal motivação seja o petróleo. É um momento perigoso. Se você vai defender um amigo, vai defender um Estado aliado. Imagine a Colômbia defendendo a Venezuela. A Colômbia tem tantos problemas com a Venezuela, e a Venezuela com ela, quanto tem com os gringos do norte. Então é difícil para mim imaginar isso. Eu adoraria ver algum tipo de solidariedade, especialmente naquela faixa norte da América do Sul, na qual eu incluiria o Brasil. Mas eu não sei. Você está me pedindo para dizer algo em que não consigo acreditar de verdade. Larry, você mencionou que a Grã-Bretanha está envolvida em várias regiões e que o Reino Unido, de alguma forma, tenta influenciar todas as áreas que pode. Veja o que ouvimos do ministro das Relações Exteriores da Armênia. Armênia e Grã-Bretanha concordaram em elevar suas relações ao nível de uma parceria estratégica. Hoje, conversei com Mehrendi. Ele disse que o Irã literalmente enviou uma mensagem para a Armênia. Vocês precisam ter cuidado com o que estão fazendo aí. Caso contrário, ele disse que o Irã pode até considerar capturar a parte sul da Armênia se tentarem bloquear o Irã naquela região. Parece que a situação é complicada. Como você vê o papel dos britânicos nisso? O que eles querem da Armênia? Eu te contei a história sobre o alfaiate do Panamá, não contei? O livro do John le Carré. É isso que a Grã-Bretanha faz agora. A Grã-Bretanha vive dos vestígios de seu império que ela vê refletidos no espelho de Washington. É a única maneira que a Grã-Bretanha pode viver. A única maneira de sua Câmara dos Lordes, não todos, mas muitos deles, a única maneira de sua liderança e daqueles que estão por trás dessa liderança, assim como acontece em Washington, é a única forma de continuarem se sentindo bem sobre a Grã-Bretanha e o império que já foi. Eles vivem de forma vicária através dos Estados Unidos. É por isso que estão fazendo coisas assim, abençoados pela tromba, CIA e Mossad. Imagine o quanto a Rússia está assustada com a Grã-Bretanha sendo aliada de um país no Cáucaso. Se eu fosse o Putin, eu diria para Londres, continue assim, continue e eu vou fazer você desaparecer. Eu prometo, vou fazer você desaparecer. Quero dizer, é absurdo, mas eles estão fazendo isso por causa da sombra do império. Eles nunca fariam isso se a América não existisse. Eles nunca fariam isso. Nem qualquer potência europeia faria algo assim. Eles seriam muito mais cautelosos. E é por isso que os instintos do Trump de retirar a participação dos Estados Unidos na OTAN e, no fim das contas, acabar com a OTAN, o que teria que acontecer, são inteligentes, são sábios. Faça essas pessoas viverem suas próprias vidas, com seu próprio dinheiro e seu próprio poder. Ponto final. Não deixe que vivam à sua sombra. A Grã-Bretanha, mais do que qualquer outra potência europeia, eu hesito em dizer isso porque, na minha opinião, eles nem são realmente uma potência europeia. São uma ilhazinha ali fora causando confusão em tudo. A Grã-Bretanha ainda vive seus sonhos imperiais através dos Estados Unidos. Isso precisa parar, e eles precisam se voltar para o continente. É perigoso, é extremamente perigoso. Primeiro, porque eles são insignificantes e agem como se fossem gigantes. O comportamento deles é prova disso. Segundo, nós não estaremos lá em uma situação crítica. E terceiro, se estivéssemos lá em uma situação crítica, Nima, poderíamos ser derrotados também. Este é um mundo diferente.
É um mundo muito diferente e está chegando como um tornado. Você assistiu ao vídeo que saiu ontem, mostrando como os britânicos estão coletando informações de Gaza e fornecendo dados para Israel em tempo real? Eles estavam voando seus aviões a partir de Chipre e realizando voos de inteligência por toda Gaza, transmitindo as informações para Israel, para as forças de defesa de Israel, para que pudessem mirar melhor, matar melhor, assassinar melhor, massacrar melhor. Eu não sei como você pode vir a público e condenar Israel depois de fazer isso. Boa pergunta. Bom comentário. Você fala com duas vozes, o que diz em Londres e o que faz aqui. É como Bernie Sanders sugeriu outro dia, agora temos pessoas no Senado e na Câmara questionando algumas das coisas que estão acontecendo lá, mas ainda estão assinando os cheques. E temos o Erdogan. Erdogan sabe, discursando por toda parte e ainda enviando petróleo, ainda negociando com Israel. Eles contam uma ótima história para o público deles, mas agem de forma completamente diferente por baixo dos panos. Havia um artigo no Político, e nesse artigo fala-se sobre os próximos 5 anos. Eles acreditam que veremos novas escaladas entre a Rússia e a OTAN, os Bálticos, e Índia e Paquistão, incluindo o uso potencial de armas nucleares. E a China? Trump dirá isso aqui no Nobel Stalin Tool. E China e Taiwan, Índia e China, e Coreia do Norte e Coreia do Sul. Observando todos esses conflitos que eles estão tentando prever para nós nos próximos 5 anos, podemos de alguma forma ter uma ideia de qual é a agenda. Eu não sei o que eles podem fazer para provocar esses conflitos. Consigo entender Rússia e OTAN nos Bálticos, mas e quanto a China e Índia? O que eles poderiam fazer para criar um novo conflito entre esses dois gigantes? Bem, eles estão divulgando tudo isso para fazer as pessoas pensarem sobre o que não é realista. Assim, elas não pensam sobre o que é muito realista. Como você acabou de dizer, os conflitos regionais que estão sendo fomentados pelo Império neste momento, ao longo de todo aquele arco de crise sobre o qual eu sempre falo, do Ártico até o Levante, passando pelo Irã e pelo norte do Oceano Índico, estão todos sendo promovidos para tentar conter essa mudança inexorável de poder em direção à China. É ali que a conflagração vai começar e é ali que vai terminar. E vai terminar com armas nucleares. Eu me lembro vividamente, acho que já mencionei isso para você, um dos alemães, acho que foi até o Helmut Kohl em algum momento que disse isso, mas foi um dos generais deles em outra ocasião, quando estávamos fazendo um briefing sobre o Fulda Gap e o grupo de forças soviéticas na Alemanha, 10 divisões de ataque, lideradas na época pelo Marechal Ogarkov, se não me engano, que era um brilhante comandante de blindados. Ele era o Patton da União Soviética naquela época, o tipo de George Patton deles. Ele iria romper o Fulda Gap e nós íamos lançar uma bomba nuclear nele. Esse era o nosso plano de guerra. E os alemães, esses generais, e acho que o próprio Kohl chegou a comentar algo sobre isso uma vez também, eu teria que voltar e olhar minhas anotações, disseram, esse é o meu país, é na minha terra que vocês vão usar essas armas nucleares. Exato. Bingo. Esse era o plano dos Stahlhelm. É disso que estamos falando hoje. Estamos falando sobre uma conflagração na Europa que nos levaria a exercer nosso poder nuclear e faríamos isso no território deles. Então eles são tolos se acham que querem provocar isso, mas estão trabalhando para provocar isso. E Putin já mostrou que não é um homem de blefes. Ele não é um homem que usa o blefe como parte principal de sua estratégia,
ao contrário de Donald Trump e de muita gente no Ocidente. Ele é sério. Ele é mortalmente sério. E se ele algum dia chegar ao ponto em que seu cálculo de decisão coloque uma guerra potencial com a OTAN, que ele sabe que será nuclear, na faixa de 60 a 65% de probabilidade, ele pode agir preventivamente. Quero dizer, ele disse que não fará isso. Ele disse que só fará em defesa da OTSC e, você sabe, da Rússia. Mas um homem inteligente agiria preventivamente e esperaria que isso fosse suficiente para interromper o avanço rumo ao uso total disso. Estamos falando de perigo ali num sentido amplo. Ao longo de todo esse arco, estamos falando de perigo. A Venezuela não está nesse arco. O Brasil não está nesse arco. Nenhum desses países onde Trump está tentando agitar as coisas para desviar a atenção do caso Epstein, muito obrigado, nenhum deles está nesse arco. Portanto, nenhum deles é o que eu chamaria de existencial para o império. Aquele é. Aquele é. E estamos rapidamente perdendo aqueles que poderiam nos ajudar a estabilizar esse arco, ou no caso de realmente provocarmos um conflito, serem neutros na pior das hipóteses e do nosso lado na melhor, como a Índia. Despendemos uma energia tremenda em esforços diplomáticos por 20 anos tentando conquistar a Índia para o nosso lado, afastando-a da União Soviética, Rússia, e trazendo-a para o nosso lado. Na época, sentimos que já tínhamos o Paquistão, mas estávamos dividindo o Paquistão com Pequim. Não há dúvida sobre isso. E os paquistaneses sabiam disso. Eles nos colocaram uns contra os outros. Isso era aceitável enquanto não fosse algo sério. A Índia era nosso alvo. A Índia acabou se tornando quase uma parceira em tempo integral, especialmente a marinha deles, e assumiu grande parte do nosso fardo no norte do Oceano Índico, porque a marinha deles é bastante boa e relativamente grande. E a marinha deles realmente gostava de trabalhar com a frota dos Essaouira. Eles achavam que éramos os marinheiros mais competentes do oceano e gostavam de trabalhar conosco. Delhi não era tão próxima e confortável com isso, mas ainda assim, tivemos uma boa fase. Arruinamos tudo isso, Nima. 20 anos de diplomacia cuidadosa. Arruinamos isso. Arruinamos de tal forma que a Índia parece estar se reconciliando com a China. É impressionante. É impressionante o quão estúpidos somos, Nima. O quão imprudentes somos. Estúpidos e imprudentes. Na verdade, Modi simplesmente ignorou a pressão vinda dos Estados Unidos. Nós não vamos continuar comprando da Rússia. Fizemos algo que eu achava impossível. Fizemos Modi pensar em outras coisas, de modo que ele não está tão opressivo quanto era com seus próprios muçulmanos. Sem dúvida, fomos uma força positiva nesse sentido, mas isso é um aspecto negativo, sabe? Ter que fazer isso, ter que sacrificar seus próprios interesses para chamar a atenção dele para outro lugar. Mas acho que a principal atenção dele agora está voltada para nós e para o que estamos fazendo. Para a China e como contrapor o que estamos fazendo e para a Rússia. A Índia sempre foi amiga da Rússia, militarmente, exceto pela marinha. Não conseguimos afastar a Força Aérea ou o Exército da Rússia. Conseguimos afastar um pouco a marinha por causa da interoperabilidade e dos exercícios conjuntos no Oceano Índico, mas não conseguimos com as outras duas forças. Então nunca fomos totalmente bem-sucedidos nisso. Mas agora estragamos tudo. Donald Trump disse que, na sua opinião, o Departamento de Defesa deveria se chamar Departamento de Guerra. Teria sido mais apropriado nos últimos 20 anos. Sim. Levando isso em consideração e analisando o que ele disse sobre a desnuclearização, aqui está o que ele falou. Tem a ver com a Rússia e com a China, é a desnuclearização. E isso é muito importante. Uma das coisas que discuti com o presidente Putin outro dia, não foi só isso, foram outras coisas também. E eu acho que a desnuclearização é um objetivo muito grande. Mas a Rússia está disposta a fazê-lo. E acredito que a China também estará disposta.
Não podemos deixar que as armas nucleares se proliferem. Temos que parar as armas nucleares. O poder é grande demais. Melhores comentários que ouvi dele em muito tempo, mas é claro que sei que ele é totalmente falso. Ele é totalmente insincero. Ele só está dizendo isso porque é o assunto do momento, a hora de falar isso. Porque, ao considerar o que estava acontecendo quando ele nos contou esse tipo de ideia, ele estava se reunindo com o presidente da Coreia do Sul. Acho que o principal objetivo é a Coreia do Norte. Você acha que é isso mesmo? Bem, ele continuou falando sobre como iria continuar com Kim Jong-un e que dessa vez seria bem-sucedido, que teve um pequeno problema com algumas pessoas no passado, como John Bolton. Muito obrigado. Fiquei tão surpreso que ele não disse o nome dele. Quero dizer, que momento para jogar uma indireta no John Bolton. Ele já teve a casa revistada pelo FBI. Por que não jogar uma pedra grande nele também? Tipo, você estragou meu relacionamento com Kim Jong-un, seu neoconservador idiota. Acho que era isso que o Trump gostaria de ter dito. Mas ele não disse. E isso não é típico do Donald Trump, segurar esse tipo de provocação. Mas afinal, ele estava na frente das câmeras com o presidente sul-coreano, de quem agora ele gosta, porque também quer fazer as pazes com Kim Jong-un. Quer dizer, ele disse isso explicitamente, estou de acordo com isso. Tudo bem, vamos voltar a um tratado de paz com Kim Jong-un. Seria muito fácil de conseguir se recuássemos em relação à coisa incrível que fizemos com a Coreia, porque hoje não estamos na Coreia para defender a Coreia. Estamos na Coreia hoje para estar posicionados à frente, para lutar contra a China. E os coreanos sentem isso visceralmente, se não intelectualmente. Acho que alguns deles percebem isso intelectualmente. E eles não estão muito felizes com a península deles sendo usada como plataforma de lançamento para uma guerra contra a China, com quem fazem a maior parte do comércio. Quero dizer, não dá para inventar essas coisas, Nima. É loucura. O que estamos fazendo é loucura, não só no Havaí, mas também no Nordeste Asiático. Nenhum desses países pode enfrentar a China, nem a Coreia do Sul, mesmo junto com o Japão. Eles também não precisam, porque têm boas relações comerciais, eles têm um bom comércio. Não é um comércio totalmente equilibrado, mas essa é simplesmente a natureza da coisa. Algumas pessoas vão vender mais e outras vão comprar mais, e assim por diante. E você trabalha essas questões, ajusta e mantém dentro de uma dinâmica comercial justa. Nós não parecemos achar que isso seja possível com a China. Achamos que a China vai passar a perna em todo mundo. Eles estão passando a perna em todo mundo, mas estão fazendo isso justamente porque estamos motivando-os a agir assim. Estamos motivando-os a fazer isso. Estamos motivando eles a fazer coisas como pegar os 60% dos metais de terras raras que eles possuem, os 90% desses metais que são refinados até o ponto de uso, e não fornecê-los para ninguém que precise deles e que seja contrário aos interesses da China. Leia-se, o Império. E vamos descobrir o quão desastrosas essas tarifas são. Não tanto, embora também vá acontecer, mas não tanto pelo impacto que isso terá no consumidor americano. Vai ter, e isso será dinamite política. Mas também vai ter, e já está tendo, um grande impacto na capacidade do Pentágono de mobilizar forças e abastecê-las. Porque a China tem muito disso. Você fala sobre baterias de veículos elétricos. Você fala sobre estações de recarga. Li outro dia que a China tem 1 milhão ou algo assim ou mais de estações de recarga espalhadas pelo país. Nós temos uns 60 avos disso. Eles estão tão à frente em tantas categorias, categorias que são importantes. E veja o que está acontecendo. A China está nos deixando para trás em energias renováveis. Quero dizer, eles estão avançando a todo vapor. E veja o que Donald Trump acabou de fazer.
Ele praticamente destruiu a capacidade dos Estados Unidos de progredir ainda mais em energia eólica e solar, porque ele não gosta, e ele disse isso. Eu não gosto desses campos cheios, desses painéis pretos em vez de belas árvores e pássaros, e eu não gosto dessas torres, porque essas torres matam pássaros. Donald, quando foi a última vez que você virou ornitólogo? Sério, cara. Precisamos de renováveis em uma certa porcentagem para substituir os combustíveis fósseis. Ou estamos todos fritos. Você não entende isso? Não, ele não entende. Ele não entende. No fundo do coração, não acho que isso seja uma invenção. Não acho que seja algo imposto a ele pelos bilionários. Pode ser em parte porque eles querem que os combustíveis fósseis continuem, muitos deles, como as pessoas por trás de Peter Thiel, por exemplo. E Charles Koch traria o carvão de volta se pudesse, porque ele foi um dos maiores e mais ricos magnatas do carvão nos Estados Unidos. Eles não querem que as energias renováveis substituam os combustíveis fósseis. Mas eu acho que Trump tem essa ideia maluca na cabeça de que os combustíveis fósseis são bons, que eles são bons para o meio ambiente, que não fazem mal, que é tudo uma farsa. Eu acho que ele acredita nisso. Acho mesmo. Acho que ele acredita nisso. Provavelmente esse é o conceito mais inconcebível, debilitante e errado que ele tem naquela cabeça. Tenho certeza de que muitos de seus conselheiros venderam essa ideia para ele. E eu vou te dizer quem são muitos desses conselheiros agora. Se você quiser ler um livro que fala sobre isso, chama-se Cruzada Sombria e trata dos dispensacionalistas nos Estados Unidos, que agora constituem algo entre 60 e 75 milhões de nossos cidadãos. Outro termo para eles é fundamentalistas. E essas pessoas estão aliadas a Israel para provocar o Armagedon, o arrebatamento. Porque eles acreditam, e a filosofia deles é a seguinte: pense na América do Sul e naquele cara que levou as pessoas para lá, e você sabe, fez com que 900 delas morressem. A filosofia deles é que serão arrebatados para os céus com Jesus quando o fim chegar. E eles estão fazendo de tudo para provocar esse fim. Esse é um enorme evento de grande despertar nos Estados Unidos, do qual a maioria das pessoas é totalmente ignorante. Talvez porque tantos americanos façam parte disso. Acho que o que está faltando na visão, na mente das pessoas que estão decidindo qual deve ser a estratégia dos Estados Unidos, é que de alguma forma não é compreensível para elas que o que a Rússia está fazendo na Ucrânia é existencial para a Rússia e para a segurança russa. O que os palestinos, os habitantes de Gaza, estão fazendo também é existencial. E Netanyahu diria que é existencial para ele também, porque para ele é existencial para Grande Israel, Líbano, Jordânia, Iraque, talvez partes do Sudão, Egito. Isso acaba com o sonho. Acaba com o sonho. Eu tenho que matar todos os palestinos. E depois tem que matar alguns árabes também, além dos árabes palestinos, talvez alguns. Os egípcios não conseguem decidir se são árabes ou não. Tecnicamente falando, eu não acho que os egípcios, olhando para a história, eu não acho que os egípcios sejam árabes. Acho que o registro genealógico, o registro de DNA, discordaria disso. Não acho que sejam árabes no Egito, ou pelo menos acho que a maioria do povo egípcio não é árabe. E cometemos um erro ao chamá-los de árabes, mas eles também querem um pouco disso. Então Israel está pronto para matar muita gente. O ponto que estou tentando destacar, Larry, é que todas essas guerras que os Estados Unidos têm travado, nenhuma delas foi existencial para os Estados Unidos. Eles não precisavam ir para o Iraque, para o Afeganistão, para a Líbia, agora com a Venezuela, ou se forem para o Irã. Lindsey Graham acha que sim, Nima. E por que ele acha isso? PETLU. Ele acha que precisamos colocar as mãos em todo o petróleo que conseguirmos. Achávamos que íamos conseguir. Lembra daquele livro que te falei,
que tem uma foto do Mar Cáspio e dos paraquedistas americanos pousando nos arredores de Baku. E eu disse, poxa, essa não é uma foto profética, porque aqueles são os primeiros soldados imperiais a desembarcar na Ásia Central. Debaixo do Mar Cáspio, há combustível fóssil suficiente, metano e petróleo bruto comum para todo o Oriente, todo o complexo da Ásia Central, todos os stans e a província de Xinjiang. 100 anos de combustível fóssil sob o Mar Cáspio. Se você consegue chegar até lá, se consegue recuperar, e se consegue tirar e colocar no mercado. Agora, esses são grandes desafios, mas ainda assim está lá. Era isso que estávamos buscando, Nima. De verdade. Eu estava lá quando estávamos planejando isso. Agora acho que desistimos disso. Isso significa que precisamos encontrar outras fontes, Venezuela, outros lugares que possam ter petróleo. Aliás, você sabe onde está o resto, quero dizer? Realmente quantidades incríveis, no país dos 11 fusos horários. A Rússia nem chegou perto de explorar as várias fontes de combustíveis fósseis que eles têm. Então, quando Trump sobe lá e diz, somos o maior produtor de petróleo do mundo, sim, estamos fraturando nosso país até não poder mais para conseguir isso. É uma situação insustentável tanto do ponto de vista econômico quanto geológico. Mas estamos fazendo isso e não podemos continuar assim para sempre. Por outro lado, na Ásia Central e na Rússia, há recursos suficientes para durar mais um século e meio. Agora espero que eles não usem esses recursos, a menos que descobramos alguma tecnologia maravilhosa que limpe quase 99% das emissões, porque isso mudaria tudo. Quero dizer, estaríamos acabados. Estaríamos fritos em relação ao clima se queimássemos todos esses recursos. Só estou dizendo qual é a diferença agora. Trump é um tolo por pensar que os Estados Unidos vão continuar sendo a principal potência petrolífera do mundo. É um sonho farsesco achar que conseguiríamos isso. Eu não sei se você viu a entrevista que Lutnick deu na MSNBC, na NBC News. Aqui está o que ele disse sobre a Lockheed Martin. Ele disse que a empresa obtém 97% de sua receita do governo dos Estados Unidos. Eu teria pensado que era 100%. Aqui está o que ele disse, Larry. Por que o governo dos Estados Unidos não deveria dizer, sabe de uma coisa, usamos os serviços da Palantir, gostaríamos de uma parte da Palantir, usamos os serviços da Boeing, gostaríamos de uma parte da Boeing. Existem muitos negócios que fazem negócios com o governo dos Estados Unidos e se beneficiam disso. Acho que a questão é, onde está o limite? Existe uma discussão enorme sobre defesa. Quero dizer, a Lockheed Martin obtém 97% de sua receita do governo dos Estados. Eles são basicamente um braço do governo americano. Eles fabricam coisas extraordinárias, quero dizer, incríveis, que conseguem derrubar um míssil no ar quando ele está vindo em sua direção. Mas qual é a lógica econômica disso? Vou deixar isso para o meu secretário de defesa e o vice-secretário de defesa. Esses caras estão cuidando disso e pensando a respeito. Mas vou te dizer, ainda há muita conversa a ser feita sobre como financiamos nossas aquisições de munições. Acho que muito disso é só conversa. E agora você tem as pessoas certas nos cargos e Donald Trump na liderança, pensando em qual é a melhor forma de fazer isso. Te digo, do jeito que vinha sendo feito, era um presente. Sim, eu concordo com isso. E houve um grande movimento em diferentes momentos da nossa história, desde a Segunda Guerra Mundial, quando criamos esse enorme complexo, para nacionalizá-lo. E há bons argumentos para nacionalizá-lo, mas eu não o nacionalizaria sob a administração atual e seu gabinete, porque eles não conseguiriam lidar com isso. Mas se você tivesse uma supervisão decente, se tivesse um Congresso bom com comitês de supervisão eficientes, se tivesse um bom comitê investigativo como Harry Truman teve na Segunda Guerra Mundial,
Se todas essas coisas estivessem funcionando, você poderia maximizar a indústria de defesa e realmente estaria voltando ao passado. Porque os Estados Unidos nunca tiveram, até a Segunda Guerra Mundial, um enorme complexo de indústria de defesa privatizada. Construção naval. Todas essas coisas eram feitas pelo governo, às vezes por meio de contratados, mas mais ou menos supervisionadas e fiscalizadas pelo governo. Só a Segunda Guerra Mundial trouxe a iniciativa privada em grande escala. E os homens do dólar por ano, do FDR, por assim dizer, você sabe, todos esses grandes CEOs que diziam que trabalhariam por $1 por ano, eles sabiam que trabalhar por $1 por ano era uma ilusão, porque estavam ganhando muito dinheiro com o complexo industrial militar, à medida que ele crescia. E foi por isso que Truman criou seu comitê de investigação. E ele descobriu, acho que Truman disse algo como, lucro de guerra não vai acontecer sob minha supervisão. Bem, continuou acontecendo, é claro, mas ele conseguiu conter boa parte disso. Então, nacionalizar a indústria de defesa é uma medida coerente, se você tiver um governo competente. Mas se você não tem um governo competente, olhe para esses caras. Esses caras desse governo possuem ações da Palantir e da Anduril. Eles possuem ações da Lockheed Martin. E muitos deles não se desfizeram dessas ações. Trump não os obrigou a fazer isso. Eles estão, na verdade, infringindo a lei, mas continuam fazendo. E queremos que esse grupo assuma o controle dessa indústria de bilhões, trilhões de dólares. Acho que não, provavelmente. Mas tenho certeza de que eles estão prontos para fazer isso se surgir a oportunidade. Você consegue imaginar Pete Hegseth, que não conseguiria administrar nenhuma loja de 10 centavos comandando a Lockheed Martin? Aqui está. Acho que agora podemos entender por que Donald Trump é tão insistente em enviar armas para a Ucrânia. Veja o que ele disse. Aliás, isso é um insulto às lojas de 10 centavos. O que acabei de dizer é um insulto às lojas de 10 centavos. Me desculpe. Eles não pagaram os 2 e pagaram 5. Então, como você sabe, estamos vendendo uma quantidade enorme de equipamentos para a OTAN. Não estamos gastando dinheiro, estamos ganhando dinheiro. Mas eu não quero falar sobre ganhar dinheiro. Quero falar sobre como não estamos mais envolvidos no financiamento da Ucrânia, mas estamos envolvidos em tentar parar a guerra ou as mortes na Ucrânia. Então estamos vendendo mísseis e equipamentos militares, milhões e milhões e, no final, bilhões de dólares para o pessoal da OTAN. Somos muito amigáveis e temos um ótimo relacionamento, mas foi uma viagem incrível. Então, eles estão financiando toda a guerra, nós não estamos financiando nada. Acho que é um ponto importante a ser destacado, porque muita gente não entende isso. É a primeira vez que o vejo usando uma gravata escura assim. Ele deve ter ido a um funeral. Normalmente é amarelo vivo ou laranja brilhante. Larry, você acha que nacionalizar a produção de armas e armamentos nos Estados Unidos de alguma forma influenciaria essas políticas ao redor do mundo? Ele tinha três opções básicas. Uma era continuar como estava, continuar a política de Biden, a política de Trump. Afinal, era a guerra de Trump antes de ser a de Biden. Era uma guerra um pouco mais contida, mas ainda era a guerra de Trump. Essa era a primeira opção, continuar. A segunda opção é cortar e fugir, quero dizer, praticamente cortar e fugir completamente. Deixar o guarda-chuva nuclear para trás, renunciar à OTAN, sair e deixar os europeus cuidarem de tudo. A terceira opção era parecer que estava fazendo um pouco da segunda opção, mas permanecer e lucrar. Aparentemente Trump escolheu essa, mas é uma má escolha em muitos aspectos, porque, primeiro, não conseguimos fabricar o equipamento rápido o suficiente para realmente lucrar, e segundo, a Ucrânia está derrotada gravemente. Neste momento, há trechos das linhas de frente, por assim dizer, que nem sequer estão ocupados.
Os russos podem escolher como agir e serão muito cautelosos porque ainda têm receio de serem pegos em uma armadilha, uma abertura repentina na linha pela qual avançam, apenas para serem atingidos pelos flancos. Mas eles desenvolveram novas estratégias para proteger esses flancos, focadas em tecnologia de drones, satélites e assim por diante. O que os russos estão fazendo agora é realmente muito sofisticado. Portanto, a única razão pela qual eles ainda não cruzaram o rio e avançaram agressivamente sobre Kiev, por exemplo, consolidando sua vitória em toda a linha, é porque estão sendo cuidadosos e querem continuar com essa tática de matar 10 ucranianos para cada russo e até aumentar ainda mais essa diferença. Então, na verdade, nenhuma dessas opções que eu disse que Trump tinha faz muito sentido agora. A melhor escolha que ele poderia ter feito, e eu sei que ele não poderia fazer isso, mas pelo menos poderia iniciar o processo e avançar em um ritmo que talvez condiz com a realidade, por assim dizer. A melhor coisa que ele poderia ter feito foi o que ele começou a fazer, o que J.D. Vance começou a fazer, o que Marco Rubio, por mais inexperiente que tenha sido, começou a fazer. E isso é dizer aos europeus que estamos saindo. O escudo nuclear continuará sobre eles, disponível para eles. Eles podem acioná-lo conforme necessário. Não vamos lutar por eles a menos que determinemos que é necessário. Se houver uma ameaça existencial à Europa Ocidental, é certo que usaríamos nossas armas nucleares se fosse necessário. Deus nos livre. Deixe-os ir e fazer o que quiserem, o que provavelmente resultará em caos. Perceberão que seus jovens não serão convocados. Perceberão que tem um problema ainda maior nesse aspecto do que nós. Perceberão que não conseguiriam construir uma máquina militar capaz de enfrentar a Rússia. E o que você faz quando chega a essa conclusão? Você recorre ao seu instrumento diplomático e ao que resta dos seus instrumentos financeiros e econômicos e diz a Moscou, vamos conversar. Vamos conversar e tentar chegar a algum tipo de reconciliação. Reconhecemos o seu problema anterior. Fomos uma grande parte dele, meia culpa. Vamos criar uma nova arquitetura onde todos possamos sobreviver economicamente, financeiramente e militarmente. E vamos chamá-la de Nova Arquitetura de Segurança para a Europa. E então vamos consultar os Estados Unidos sobre o que produzimos e conversar também com a China e a Índia. Vamos fazer algumas coisas realmente inteligentes, para variar. É isso que a Europa deveria fazer. É isso que deveríamos fazer para obrigá-los a agir. Mas não vamos. Ele bagunçou tudo. Ele faz um pouco disso, um pouco daquilo. Não vou fazer isso, vou ficar um pouco grávido, mas não vou ficar grávido. Ele simplesmente não tem nenhuma decisão firme. Esse também. Muito obrigado, Larry, por estar conosco hoje. Já terminamos? Nossa, falei por 3 horas seguidas. Esse cara hoje de manhã me mostrou um dos trabalhos atuais dele, cara. Estava muito bom. É sobre o estado de guerra. E estava tão bom quanto o da Al Jazeera. Você viu as 2 primeiras partes da Al Jazeera? Vi. Sim, são muito boas. Esse também estava bom. Quero dizer, estava muito bom. Precisamos de mais disso. Precisamos de pessoas dizendo a verdade. Sim, nós CESPs, mas sim. É sempre assim. O Lula deveria entrar para o ramo do cinema. É ele. Veja, estamos nos preparando para produzir outro filme com aquela produtora que fez A Hora Mais Escura, que foi um dos piores filmes que já vi, na verdade exaltando as virtudes da tortura. Quero dizer, foi um filme terrível, simplesmente terrível. Foi difícil para mim assistir. Se minha esposa ainda estivesse viva, você poderia perguntar a ela. Foi difícil assistir aquele filme, porque eu sabia que havia tantas mentiras e tanta trapaça, e eles estavam passando a impressão de que a tortura funcionava. Eles estavam passando a impressão de que a tortura funcionava. Agora ela vai fazer um novo filme. Mal posso esperar para ver esse. Isso é tudo Hollywood tentando ganhar dinheiro, sabe? Nova York, Hollywood, seja lá quem for. New York, Hollywood, whoever. And they'll make it off anything.
E eles vão lucrar com qualquer coisa, não importa o quão inconcebível seja o assunto. Eles deveriam fazer um sobre armas nucleares e o que elas podem fazer conosco, sabe? Outro como Doutor Fantástico, ou Como Aprendi a Parar de Me Preocupar e Amar a Bomba. Acho que esse era o subtítulo, Como Aprendi a Parar de Me Preocupar e Amar a Bomba. Que título! Você sabe quantos americanos vivos hoje já viram esse filme? Fiz uma pequena pesquisa informal. Zero. Eles nem sabem que esse filme foi feito. Quantos americanos cavaram um abrigo antiaéreo no quintal? Zero. Agora, alguém assistindo isso vai me mandar um e-mail dizendo eu tenho um no meu quintal e eu vou responder parabéns, cara. Talvez você precise usar. Enfim. Obrigado, Larry. É sempre um grande prazer. Se cuida. Até sexta-feira, tô com minha camisa do Lula. Se cuida. Take care. Bye-bye. Tchau.